A paz do Senhor, minha gente, paz e graça. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, minha gente, sejam todos bem-vindos. Mais um devocional, graças a Deus. A gente está cumprindo todos os dias, né? Uma bênção isso. E se você está participando a primeira vez, não deixa de se inscrever para você também ter esse hábito do devocional, fazer junto com a gente, orarmos juntos também. É um tempo abençoado, pode ter certeza disso, tá bom? Então, minha gente, para começar hoje, nós temos aqui um texto que está lá em Lucas, no capítulo 14, ao verso 28, que diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Aleluia, glória a Deus. Gente, o título aqui da nossa mensagem hoje é Acredite. Olha aí que sugestivo para gente acreditar. Aquele versículo, né? Tão somente crer. Crer, crer, crer. A gente vê tanto isso, né? Na palavra. E a gente escuta tanto isso nas pregações, em cultos, em vídeos, em todo canto, né? Creia, creia. A gente é bombardeado por isso. Mas sabe por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de crer em algo que a gente não está vendo. Então, isso dificulta e demora o nosso processo, né? A gente, quando quer fazer uma dieta, ou a gente decide entrar numa academia, a gente acredita que lá na frente é que a gente vai ver o resultado, né? Não é de um dia para o outro. É uma sequência aí de dias e é demorado para a gente ver resultado e alcançar o objetivo. Então, a gente não está vendo, mas a gente sabe que a gente fazendo aquele esforço ali, cumprindo aquelas regras, digamos assim, né? Aquela dieta ali, a gente vai alcançar. A gente sabe que cumprindo tudo bem certinho, a gente vai chegar. Mas quando se trata da nossa fé em Deus, para a gente alcançar alguma coisa, é extremamente mais difícil. Principalmente quando o nosso cenário diz o contrário. Quando a gente tem na nossa mão assim um diagnóstico negativo, totalmente, de que não tem jeito, não tem cura, é extremamente difícil de a gente desenvolver a nossa fé, se manter firme nela, porque a gente não está enxergando com os nossos olhos físicos um resultado para a gente poder acreditar. A gente não vê luz no fim do túnel e ainda somos bombardeados por você é louco, você não pode fazer, você não tem condições disso, você não é capaz, você está querendo dar um passo maior do que a sua perna, né? Então, isso vai ainda mais minando a nossa fé, tornando tudo ainda mais difícil. Se as pessoas soubessem, né, se prestassem mais atenção, né, que a gente já é tão difícil de a gente mesmo crer, né? E imagine com outras pessoas dizendo o contrário ou nos desanimando, fazendo com que a gente se sinta mesmo impotente diante daquela situação que a gente está vivendo. Então, se torna ainda mais difícil, mais desafiador, né? E as pessoas poderiam mudar de atitude, incentivando. Muitas fazem isso, principalmente os nossos irmãos na fé, e é uma bênção. Quando alguém, alguma alma se levanta em nosso favor. Mas não é comum, não é comum, e a gente sabe que a gente enfrenta esse tipo de coisa em todas as áreas da nossa vida.
porque ninguém está sentindo a nossa dor, ninguém sonha os nossos sonhos. Então, primeiramente, quem tem que crer somos nós. Nós precisamos acreditar na gente. Nós precisamos confiar no nosso potencial. Nós precisamos confiar, crer que Deus nos capacita. Se Deus planta um sonho no nosso coração, é porque Ele vai nos prover de capacidade, de habilidades, de recursos, de estratégias, de tudo que for preciso para aquilo se cumprir. Né? Então, o nosso trabalho é tão somente crer, e não é fácil. A gente diz, está na palavra tão somente crer, mas esse somente aí, gente, crer é algo muito difícil. Mas a gente precisa exercitar. Como eu digo aqui, já falei algumas vezes, de a gente ver, já se enxergar com o milagre na mão, com a bênção recebida. E aí a gente vai ser impulsionado cada vez mais. É a gente renovando a nossa fé, a gente renovando a esperança, né? Enxergando o milagre recebido. Como no caso de uma enfermidade sem cura para os homens, né? Se imagina quando você sair do hospital, se imagina quando você estiver alta, quando você estiver curado, o que você vai fazer? Então isso começa a te mover, sabe? Isso começa a transformar a sua realidade, a sua perspectiva, o seu cenário, porque vai começar a passar para as pessoas que estão com você também. Então, é muito mais fácil cuidar de alguém que está acreditando, que está, sabe, firme, forte ali, lutando. Muito mais fácil ajudar uma pessoa dessa do que uma pessoa que está se entregando, que está prostrada ali, né, demonstrando total fraqueza diante daquilo e impotência, como se Deus não pudesse resolver o problema dela. Então, a gente ter uma atitude positiva, a gente ter uma atitude de fé, isso, como se diz, né, a fé move montanhas, né? E é verdade, a fé é capaz de muita coisa. A fé é o combustível, ela vai ali, ó, alimentando, nos mantendo ali equilibrados e seguindo, até que tudo se cumpra conforme Deus planejou. Então, é imprescindível a gente trabalhar a nossa fé. E para ela estar firme, a gente precisa muito da presença de Deus. A gente precisa estar muito concentrado, muito firmado, em oração constante, sabe? A nossa conexão com Deus, a gente chamar a presença do Espírito Santo e a gente se encher com a alegria do Espírito Santo, com a paz, sabe? É uma paz que invade mesmo o nosso coração. Isso alimenta a nossa fé. Isso aí vai nos manter em total equilíbrio, sabe? Para a gente continuar na nossa luta, seja ela qual for. Porque a gente sabe que o que nos espera, o que Deus tem para nós é plenitude de vida, né? É a gente prosperar em todas as áreas, não nos faltar saúde, não nos faltar recursos financeiros, não nos faltar uma vida espiritual, não nos faltar paz, amor. Isso é ser próspero em todas as áreas da vida. E é isso que a gente mais precisa, sabe, gente? Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Parece essas frases, né, que a gente vê na internet, em todo lugar. Mas é verdade, porque quando a gente tem Deus, a gente está renovando a nossa fé e a gente é capaz de fazer tudo. Então, quando a gente não tem, a gente se prostra, a gente se entrega, porque a gente não vê solução. Mas com Deus a gente vê solução.
Porque a gente crê num Deus de milagre, num Deus que faz o impossível acontecer, que manifesta o seu sobrenatural, a sua glória sobre a nossa vida. Então não há melhor, não há nada melhor do que a gente manter a nossa fé em Deus. De a gente, perdão, gente, de a gente trabalhar isso, sabe? Para que a gente esteja alinhadozinho ali, no propósito, né? Cumprindo com o plano de Deus. Não tem como dar errado. Eu sempre falo aqui para vocês. Nenhum plano de Deus dá errado na Bíblia. Não é o seu que vai dar errado. Se Deus te chamou, se Deus fez essa promessa na sua vida, de que isso se realizaria, que você sairia da situação que você está hoje, é porque Ele vai cumprir. Então a gente só precisa crer. Porque se humanamente nós não temos a força do nosso braço, não temos como resolver, então é porque só Ele pode. Então deixa com Ele. Deixa Deus ser Deus. Você não pode querer fazer o que Deus faz, você não tem o poder de Deus, você não tem os poderes que Deus tem, né? De operar os milagres, as maravilhas. Ele pode sim operar na sua vida, usar a sua vida para manifestar o que Ele quiser. Então, deixa Deus ser Deus. Faz a sua parte e tão somente crê. Amém, gente? Eu deixo essa mensagem para vocês aí. Ele deixa essa frase. Para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. É a verdade. É questão de tempo, de a gente ver o impossível acontecer. E a gente dizer, meu Deus, como que é isso? Como que isso aconteceu? Olha o mover de Deus na minha vida. E a gente começa, quando a gente começa a ver com os nossos olhos, né, físicos, aí a gente começa a crer mais, né? Mas é assim, gente, é assim que se procede. Gente, ele recomenda a leitura do Salmo 56, tá bom? Pra gente meditar aí na palavra. Não esquece de deixar sua curtida aí, seu like e compartilhar com alguém pra gente estar evangelizando, tá bom? Deixa teu amém nos comentários aí, que essas ações impulsionam o vídeo e ele alcança muito mais vidas, né? Por isso que é o nosso evangelizar na internet, com um clique, tá bom, gente? Vamos orar então. Pai, obrigada por mais um dia de devocional que estamos cumprindo, Senhor. Glórias te damos por isso, Deus. Obrigada, Pai. Senhor, te apresento todas essas vidas que estão aqui junto comigo, Pai. Olha o coração de cada uma delas, Senhor. Olha sua dor, sua luta, Senhor. Suas petições, Pai. Senhor, em nome de Jesus, cada uma tem sua necessidade. Cada uma, Senhor, vem enfrentando batalhas incessantes, mas o Senhor tem o poder de encerrar tudo isso, Pai. Toda essa luta, todo esse desgaste. Em nome de Jesus, então, Senhor, derrama da tua graça, tem misericórdia para com cada um deles, perdoa seus pecados, Senhor. Mas traz à existência as bênçãos que eles estão esperando, Senhor. Traz à existência, Senhor, manifesta o extraordinário e o sobrenatural na vida deles, Pai. Trazendo cura, trazendo saúde, trazendo, Senhor, novas oportunidades, Pai. Portas abertas. Conecta, Senhor, as pessoas certas, aos teus amigos, Pai. Faz, Senhor, as conexões perfeitas para que o teu plano se cumpra, Senhor. Em nome de Jesus, e afasta todo o mal. Tira toda pedra de tropeço, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que houver de impedimento caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. E que tudo se resolva, todo conflito, toda enfermidade se renda ao nome de Jesus. Que tudo cesse, Senhor, em nome de Jesus. Tudo lançado pela força do mal, Pai. Tenha um fim agora, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, Pai.
E vem, Senhor, com o teu bálsamo sobre nós, nos dando refrigério, nos dando paz e trazendo mais do teu amor para a nossa vida. Em nome de